Rogério Ceni na seleção brasileira no lugar de Dorival Júnior? Será que o Bahia corre esse risco? Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. E aí vocês estão vendo da esquerda para a direita Marcos, Rogério e Dida, os três goleiros pentacampeões mundial pela seleção brasileira em 2002, né? Penta esse que foi o último título da nossa seleção, que já passou aí pouco mais de 20 anos, né? Lembro como se fosse hoje, cara. Eu estava em Portugal, trabalhando para uma empresa e nesse momento eu estava nos interiores aí de Portugal. Eu estava numa cidadezinha chamada Amares, lá no norte de Portugal. Não me lembro o nome do restaurante que tinha lá, mas tinha um restaurante que a gente ia ver os jogos da Copa nesse restaurante, né? E foi aí que eu vi o Brasil pentacampeão do mundo. Bom, gente, experiência com títulos o Rogério Ceni tem, não é? Tanto como treinador de futebol, apesar dele ter uma curta passagem ainda como treinador, né? Mas ele já foi campeão brasileiro, tá? Para quem não sabe ou não lembra, o Rogério já é campeão brasileiro como treinador. Como também como jogador de futebol, né? Apesar de ter feito a sua carreira toda no São Paulo, eu não me lembro do Rogério em outro clube, sério mesmo, tá? Eu acredito que foi toda no São Paulo mesmo. Talvez o Rogério lá no comecinho da carreira jogou em outro clube, mas realmente eu não lembro, gente, não lembro. Mas no São Paulo ele foi campeão de tudo que podia ser, né? Então sim, é um cara vencedor, que conhece de títulos. Muita gente fala que ele não é muito bom de vestiário, é meio briguento, meio rabugento e tal, mas eu acho que devido às experiências que Rogério teve como treinador de futebol, talvez na época como jogador, não sei, mas como treinador de futebol, as experiências recentes que o Rogério teve, né, treinando o time do Cruzeiro, ele saiu do Fortaleza para treinar o Cruzeiro e no Cruzeiro não foi muito bem. O Cruzeiro era um time cheio de cobras criadas e tudo, mas tanto é que foi rebaixado, né, se não me engano. O Rogério não se deu bem com as cobras criadas do Cruzeiro na época, né? Acho que, se não me engano, era Dedé, Thiago Neves, entre outros. E acabou tendo uma experiência não muito boa no Cruzeiro. Depois foi treinar o Flamengo, o clube também cheio de estrelas e tal. Teve ali uns buchiços, aquela coisa toda. Mas eu vejo hoje o Rogério no Bahia mais moderado, mais equilibrado. Rogério também que já foi treinador de São Paulo, né? Então eu vejo hoje o Rogério mais moderado, mais equilibrado. Porque, querendo ou não, o Bahia também tem as suas estrelas, né? Cauli, Everton Ribeiro, sei lá, tantos outros jogadores que estão ali no Bahia que podem se considerar estrelinhas e talvez complicar ou não a vida do Rogério. Apesar de que o Rogério já trabalhou com o Everton Ribeiro no Flamengo, né? Então já conhecia o Everton e tal. Não sei se o Gabigol vai vir para o Bahia, sinceramente. Se vier, é um jogador que também já trabalhou com o Rogério. Acredito que o Rogério vai saber controlar a situação lá. Mas querendo ou não, o Rogério é uma pessoa no futebol, uma pessoa experiente, né? Ele que seguiu o caminho como treinador, que eu acho o mais correto. O cara abandona o futebol nas quatro linhas, depois vai para o banco de reserva orientar a galera que vem depois, né? Acho que muitos o seguem como comentarista, alguns estão aí na televisão, né? Outros seguem como gestores, viram gestores de clube, coisa desse tipo, e alguns como treinadores de futebol, mas sempre seguindo no futebol ainda, né? E eu acho que o Rogério ainda tem um futuro muito grande como treinador, afinal de contas a carreira dele ainda é pequena, digamos assim, mas já treinou Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo, Flamengo, tá no Bahia, ou seja, só time grande, tá, gente? Não pegou ainda time pequenininho não, tá? E isso ele vai amadurecendo a sua carreira como treinador de futebol. E será que o Rogério chega à seleção brasileira nesta crise que nós estamos passando? Faltam 2 anos para a Copa. Planeta do Futebol, abre aspas. Falei depois da Copa do Mundo de 2022 e repito, só um técnico brasileiro combina conhecimento e tamanho para comandar a seleção brasileira. Rogério Ceni, campeão como poucos, respeitado nacional e internacionalmente, daqueles que o jogador olha de baixo para cima. E ótimo técnico, claro. No Brasil, é ele ou volta para Tite, ou convençam Jorge Jesus, Abel Ferreira ou outro estrangeiro a redescobrir o Brasil. Fecha aspas. Quem disse essas palavras foi o Bruno Vicari na ESPN Brasil. Bom, galera, eu não sei se eu concordo aí com o Bruno nessa coisa de voltar para Tite não, tá? Já falei isso em outro vídeo.
voltar para Tite. Tite foi um treinador que, ok, se não me engano, ganhou a Copa América, né? Dominou aí nas eliminatórias e tudo mais, mas chegou na Copa, perdeu para a Croácia e perdeu para a Bélgica, gente. O Brasil foi eliminado para duas seleções que, historicamente, tem muito menos história do que o Brasil. Eram seleções que o Brasil deveria ter vencido e ter avançado um pouco mais. Se você sofrer 7-1 de uma Alemanha já é um absurdo, porque devido ao tamanho, o peso das duas camisas é algo impensável, mas aconteceu. Imagina você ser eliminado para a Bélgica e para a Croácia. Não é normal. Esses três resultados não é normal, gente. O Brasil, por exemplo, eu acho muito difícil o Brasil um dia ganhar da Alemanha numa Copa do Mundo de 7-1, tá? Por causa do peso das duas camisas. Realmente, de 2014 para cá, a seleção, só ladeira abaixo. Então eu não vejo, claro, 7-1 foi com o Felipão, tá? Mas Felipão já tinha sido campeão do mundo, gente. Entende? Tite não foi campeão do mundo nada com seleção brasileira, nada. Pelo contrário, foi a duas Copas e fracassou. Então eu não vejo a solução ser o Tite, sinceramente. Não vejo. Apesar de que reconheço que nas eliminatórias, tal, o cara dominou, chegou nas Copas com moral e tal, mas chegou na Copa, não fez nada. Ou é o Rogério Ceni, como foi dito aí pelo jornalista Bruno Vicari. Eu realmente, sinceramente, eu faria o teste. Tentaria tirar Rogério Ceni do Bahia e levar para a seleção e tiraria Dorival, porque Dorival está perdido. Faltam 2 anos. Faltam 2 anos para a Copa do Mundo. Ainda tem tempo de dar uma organizada. Ou então você vai ter que recorrer a treinadores que no Brasil, são monstros, que foi o caso do Jorge Jesus e do Abel Ferreira. Mas desculpa, o currículo deles fora do Brasil não é um currículo que o cara chegue na seleção brasileira com moral, né? Esses 2 treinadores vão chegar na seleção se chegarem, se forem convidados e aceitarem, Jorge Jesus e Abel, pelo que fizeram no futebol brasileiro. Porque fora do Brasil são treinadores normais, né? Normais. Nem sequer são treinadores que eu acho que podem treinar um Real Madrid da vida, um Manchester United. Pode acontecer, claro que sim, mas existem nomes na frente deles, né? Mas pelo que fizeram no futebol brasileiro nos últimos tempos, a mídia brasileira, muitos torcedores querem o Jorge Jesus ou o Abel Ferreira na seleção. E aqui para nós, para manter Dorival, eu arriscaria. Se é para manter Dorival, eu arriscaria um Jorge Jesus ou um Abel Ferreira. Porque é 6 por meia dúzia, mas pelo menos eu vejo o Abel, por exemplo, numa fase muito melhor do que o Dorival Júnior. E eu acho que por questão de caráter mesmo, impor o mando em cima dos jogadores, talvez o Abel Ferreira seja uma solução bem melhor do que o Dorival Júnior. Mas é estrangeiro, tem aquele orgulho da seleção brasileira nunca ter sido dirigida por um estrangeiro. Já pensou se Abel, por exemplo, vira técnico da seleção e é campeão do mundo daqui a 2 anos com a seleção brasileira? Um português campeão do mundo? A seleção de Portugal nunca foi campeão do mundo e vai vir um português treinar o Brasil e ser campeão do mundo. Já pensou? É, meu amigo. Então, se não querem colocar um Abel, um Jorge Jesus, melhor tirar o Dorival e contrata uma solução caseira. Rogério Ceni, talvez, dos treinadores brasileiros, seja o mais indicado hoje para treinar a seleção. O problema é saber se ele vai querer sair do Bahia para treinar a seleção, né? Eu acho que sim, tá? É a seleção, gente. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui, deixa o teu comentário. Tchau!